eu não estou te vendo. Você quer sair de novo e entrar? Tá, Olha, vou sair de Salvador novo. aqui. Peraí, eu vou tirar. O professor Sérgio já entrou. Vou colocar aqui. E a Josi também. Vamos ver quem entra primeiro. Professor Sérgio, boa noite. Boa noite, Samantha. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. E Ah, você? tá perfeito também. Muito Legal, obrigada, legal. muito obrigada por estar aqui com a gente no projeto, divulgando assim mais informação, trazendo toda a sua bagagem aqui para muitos aprenderem e compreenderem sobre a psicomotricidade, a importância que ela tem. E gratidão por acolher meu pedido, esse convite que eu fiz para estar aqui à noite e pegar um pouquinho do seu tempo. Não, para mim é muito, eu acho muito importante. Primeiro, eu queria parabenizar você, Samantha, pela causa que você abraça, pela todo o seu envolvimento que você coloca e toda a sua energia que você coloca, que é muito legal. Eu me sinto muito feliz de poder estar participando aqui com você, tá? O que eu puder contribuir aqui, eu tô à sua disposição. Nossa, professor, muito obrigada. Uma honra mesmo. Eu, assim, já estou de olho nessa psicomotricidade que está me encantando a cada dia que leio mais, a cada dia que descubro, e tenho muito que descobrir ainda. Então, vamos lá. Vamos começar essa live. Ela vai ficar gravada. O professor Sérgio já autorizou a Tá? gente para a gente multiplicar mais essa informação. Ah, peraí, eu acho que eu não estou conseguindo colocar Mas a eu estou aqui. intérprete. Mas Você está a me gente não ouvindo? te vê. Você está vendo, professor Sérgio? Eu estou vendo Não, eu tô você. vendo, tá preto. Tem uma tela Só preta. preto, né? Eu também. Só girando ali. Eu acho que você deve sair e Mas, entrar de novo, Joyce. mas eu saí e já entrei. É, É mas que você tem que. Então, quando eu sair e entrar, observe, então, tá bom? sim, Eu vou tá. ficar bem Obrigada. tranquilo. Ó, Ela não, eu achei que era a minha internet, não a dela. Vamos A lá dela. tentar de. Então vamos lá. Enquanto a Joyce entra aí, vamos tentar, se Deus quer. Entrou! Então, Oi, tá aparecendo? Joyce! Tá, agora tá aparecendo. Obrigada, Joyce. Joyce, professora Joseli, Joseli é parceira aqui da gente. tá. E está aqui ajudando a divulgar mais informação ainda em outras línguas. Tá ok. Muito importante. Linguagem corporal tá dentro do que a gente vai conversar um pouquinho aqui também. Exatamente. Ó, vamos lá. Eu sou Samantha Oliveira, para quem não me conhece, do pessoal aí do professor Sérgio. Eu tenho um projeto social, assim, após o diagnóstico do meu filho de dislexia. Fui à busca de informação, foi difícil achar, então o pouco que eu acho, o que eu encontro, eu tento multiplicar essa informação. E estamos aí com lives, projetos e a procura de grandes profissionais como o professor Sérgio, que procurei, conversei com ele, ele aceitou nosso convite e está aqui na nossa live. Professor, você podia se falar um pouquinho de você para a gente começar o nosso tema? Tá, então vamos lá. Assim, a minha primeira formação que eu fiz aqui no Brasil foi em educação física, tá? Depois eu fiz uma especialização em psicomotricidade aqui no Brasil e na França, onde a gente defende um título lá, né? Eu tenho o título de Certificado Internacional de Ciências e Técnicas Corporais, que é um título que a gente defende no Instituto Superior de Psicomotricidade e Relaxação, que é sediado em Paris, tá? Depois eu fiz uma formação em neuropsicologia. Eu, como educador físico, como de base e como psicomotricista, eu posso fazer o curso de neuropsicologia,
só não posso usar como um trabalho clínico de avaliação neuropsicológica com as crianças. Tá? E eu tenho uma formação de um trabalho que chama-se PEI, que é o Programa de Enriquecimento Instrumental que foi desenvolvido por Hélio Forstein, que trabalha as questões cognitivas. Tá? Então, assim, o meu trabalho hoje, ele é centrado pela psicomotricidade e essas outras formações minhas, eu utilizo dentro da psicomotricidade, porque a gente tem muita gente com a formação em psicomotricidade, mas que não a usa como o centro, usa como adendo de uma outra formação. Né? Tem bastante pedagogos que têm psicomotricidade, professores de educação física, fonos, TOs, físio, psicopedagogos também, que também juntam as duas formações, mas a gente ainda tem pouca gente atuando especificamente com psicomotricidade. Tá? Se a gente for ver o histórico da psicomotricidade, ele ainda é muito novo. Né? Ela virou uma profissão em 1974 na França, em Paris. Então, se a gente for ver, é uma profissão nova que começou lá na Europa, aqui no Brasil, no começo de 2019, que ela foi efetivamente oficializada no Brasil como uma profissão. Né? Então, a gente ainda está caminhando ainda num processo até de conseguir disseminar as informações, de conseguir passar para as pessoas. Então, a gente ainda aqui, eu acho que eu estou na segunda geração das pessoas que trabalham em psicomotricidade aqui no Brasil. Que bom, né? E com então, vasto currículo. Que assim, o interessante da psicomotricidade é que a gente estuda a vida inteira. Tá? Como eu tinha falado para você, eu conheci o Rubens em 1989. Ele foi meu primeiro professor que deu aula dentro da psicomotricidade de neurologia. Então, assim, é isso. E foi legal ter encontrado algumas pessoas que eu não encontrava há muito tempo, né? Porque agora a gente vendo o que a gente passou nesse processo de vida aí, né? E eu sempre estive nesse caminho da psicomotricidade. Né? Então, o meu caminho principal hoje de trabalho é clínico. Tá? Eu atendo crianças aqui no consultório. Já trabalhei em escolas especiais, já trabalhei em universidade e hoje eu atuo basicamente na clínica. Tá? Que maravilha! Então, fala um pouquinho o que é a psicomotricidade, pode-se dizer o conceito, né? E qual o centro, o objetivo da psicomotricidade? Então, acho que assim, né? Acho que entender o objetivo. A psicomotricidade, ela é uma ciência que fica entre a saúde e a educação, tá? Ela contempla as duas áreas, e o principal dela é ajudar a pessoa a se adaptar ao meio ambiente que ela vive. Tá? Então, assim, e aí, quando a gente fala em adaptação, o que a gente vai ter de possibilidades? As crianças que têm alguma dificuldade no seu desenvolvimento e na sua maturação, pode apresentar uma dificuldade de adaptação a esse ambiente. As pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, pode apresentar, ela apresenta uma possibilidade, ela apresenta dificuldade para essa situação. Então, a psicomotricidade consegue ajudar a pessoa com dificuldade de aprendizagem. E também, quando a gente entra dentro do aspecto da psicomotricidade, a questão comportamental, a questão psicoafetiva. Via o trabalho corporal, a gente consegue... a psicomotricidade permeia esses três aspectos principais. A questão maturacional, a questão de dificuldade de aprendizagem e a questão psicoafetiva e comportamental. Agora, como conceito, eu gosto muito de um conceito da psicomotricidade que o Arruda Guerra... Arruda Guerra foi um psiquiatra infantil que iniciou todo esse processo da psicomotricidade. Tá? Ele foi iniciado na França, em Paris, e ele tem um conceito interessante que a psicomotricidade é a realização do pensamento de um ato motor preciso, econômico e coeso. Então, quando a gente parte desse princípio, né, desse conceito que ele coloca, tudo que a gente faz na vida
está envolvido com a psicomotricidade. Toda situação que existe movimentação, ela está envolvida com a psicomotricidade. Quando a gente fala para essa adaptação da pessoa no ambiente, a gente vai partir no ponto principal da psicomotricidade, que é a noção de corpo, a noção de si. Porque essa noção de si que vai garantir a minha melhor ação no mundo. Quanto mais eu tiver possibilidade de me perceber e de eu conseguir ler esse mundo de uma forma mais ajustada, eu vou conseguir ter uma adaptação melhor a esse mundo. Então, em termos assim, de conceito e objetivo, não sei se eu consegui explicar aqui para vocês. Perfeito, não, perfeito. Como a psicomotricidade integra, né, o todo, né? A gente não pensa só aqui, né? Porque a gente fala muito na educação, no aprender, a gente só pensa aqui. Não pensa que a gente pode o aprender no todo, né? Usar o todo para aprender. Assim, a gente tem que olhar que a pessoa é um todo, ela é um corpo. Não adianta a gente ter uma dicotomia de separar corpo e mente, ela não vai funcionar, porque a gente não vai conseguir. Em algum momento essa conta não vai fechar. Ela pode trazer um sofrimento para a pessoa. Então, a gente busca entender essa questão harmônica. Então, a gente respeita muito, muito, muito algumas teorias que envolvem, por exemplo, a questão do estudo da filogênese e da ontogênese humana. Então, a gente permeia aí entender como foi a origem do ser humano e como ele se desenvolveu, para a gente entender como é que a gente funciona hoje no nosso processo da evolução ontogenética. Então, assim, são palavrões, mas são coisas simples a gente entender. A filogênese, ela estuda a evolução dos seres mais simples até chegar no ser humano. E aí a gente tem uma não explicação ainda científica, né? Mas entender o que deu origem à vida no nosso planeta. Tanto a igreja, ela explica e não comprova. A ciência explica e não comprova. Ambas chegam num contexto. Alguma coisa aconteceu que gerou vida no nosso planeta, que desencadeou todo esse processo da vida dos seres unicelulares até chegar no homem com todo esse processo de evolução. Então, aí a gente passa por essa evolução que vai ocorrer durante o processo de desenvolvimento da criança e do bebezinho. Então, começa a grande parte de vida no nosso planeta no meio líquido, dentro dos oceanos. Depois, os seres começam a ter um outro processo, por radiação, por toda uma ação do nosso planeta, as modificações celulares, e os seres vão se evoluindo para chegar num ser mais complexo, que é o ser humano. Vendo esse processo, a gente passa por uma vida dentro do oceano, entra numa vida, quando entra o aparecimento dos peixes, a gente começa a ter uma simetria bilateral. Antes os seres são unicelulares e com uma organização totalmente diferente. Quando a gente entra num ser que tem uma simetria bilateral, a gente começa a construir um processo de lateralização, de ter dois lados desse corpo. Depois a gente começa a ter um processo de movimentação, que é da água para a terra, que é um processo de locomoção entre o anfíbio, passando depois para o réptil, passando depois para o quadrúpede e chegando na postura bípede. Se a gente for ver todo esse processo, dá para a gente construir dias de informações aqui de todo esse processo que ocorreu na evolução da espécie. Mas a gente entende que quando a criança vem de uma questão filogenética desse desenvolvimento, a gente precisa respeitar esse desenvolvimento desde o recém-nascido. Que ele vai estar dentro de um meio líquido que seria o útero, ele vem, sai desse útero, vai para um planeta, ele é bombardeado por uma questão gravitacional e ele tem que aprender a se adaptar a esse ambiente com a gravidade. Então o bebezinho ele nasce com uma questão tônica toda, com uma hipertonia de braços e pernas e uma hipotonia de tronco. E ele precisa ganhar dessa gravidade para ele ficar em pé. E esse ganhar dessa gravidade vai passando por todo esse processo de criança, que ele vai rolar, ele vai rastejar, ele vai sentar, ele vai andar com o apoio dos joelhos, andar em quadrupedia,
até ele adquirir a condição de ficar na postura bípede. Depois que ele adquiriu a questão de ficar na postura bípede, tem um outro processo de todo esse desenvolvimento nesse processo bípede. Mas o principal é conseguir essa evolução para ele chegar nessa postura bípede. E a partir disso a gente consegue ter uma possibilidade maior de desenvolvimento dessa criança. Né? Então, assim, e aí, diga. Não, o pessoal está super elogiando aqui. O pessoal da Psicomotricidade Nacional está aqui, a Ione. Então, assim, tá demais, eu tô amando e pode continuar. Porque, assim, quando a gente vai entender e estudar a psicomotricidade, a gente procura ter esse embasamento, porque qualquer dificuldade que essa criança vai ter mais para frente, muitos desses fatores podem estar relacionados com esse aspecto de desenvolvimento e de maturação. Então, dentro de uma questão de terapia em psicomotricidade, a gente busca refazer esse processo de maturação. Então, o solo é um dos pontos principais de trabalho em psicomotricidade. Qualquer criança que vem aqui para o consultório, se vem aqui, tem alguma dificuldade. E sempre vai precisar passar por essas questões. A gente vai voltar para o solo, nós vamos rastejar, nós vamos rolar, nós vamos buscar desenvolvimento desse processo. Né? E quando a gente busca esse desenvolvimento desse processo, o que a gente vai buscando nesse desenvolvimento desse processo? Eu gosto de uma organização que foi feita pelo Vítor da Fonseca, que ele fez uma organização dos fatores psicomotores. E ele relacionou os fatores psicomotores com os blocos de Luria. Tá? Vítor da Fonseca é um psicomotricista português, ele que iniciou um processo de psicomotricidade em Portugal. Aí vou para outro caminho, depois eu volto aqui. Tá? Existe a Organização Internacional de Psicomotricidade, Organização Internacional de Psicomotricidade e Relaxação. Esse é o termo. Essa organização internacional, ela serve para administrar as delegações pelo mundo. Tá? Vítor da Fonseca foi um tempo um delegado português. Aqui no Brasil a gente tem a Maria Beatriz, a gente tem na Argentina, hoje é Beatriz Antico, mas foi Dalila Costalá, temos no México a Begônia. Vou deixar nomes aqui que talvez eu não vou estar falando. Franco na Itália, né? Tem na Espanha, o Juan, não sei se ele ainda é delegado, mas ele tem todo um processo espalhado pelo mundo aí, pela organização da psicomotricidade. E o Vítor da Fonseca, ele é um psicomotricista português que ajuda bastante a gente nesse embasamento de entender a psicomotricidade. Então, ele criou essa divisão de fatores psicomotores, que entra a questão da tonicidade, entra a equilibração, entra a lateralização, entra a noção de corpo, entra a estruturação espaço-temporal, entra a praxia global e entra a praxia fina. É como se fosse uma construção desse alicerce. Esse alicerce vai depender, basicamente, da questão tônica corporal. O que seria a questão tônica corporal? O nosso cérebro emite para o nosso corpo uma quantidade de estímulos para que ele funcione. É como se fosse um resíduo neuropsicofuncional. Essa questão tônica é que vai garantir todo o funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo em ação. É como se fosse o stand-by de um aparelho. Essa função tônica, ela precisa ser regulada e a regulação dela faz com que os outros fatores funcionem. Então, a função tônica relaciona-se com a atenção, que eu preciso estar alerta para o que tem que acontecer. Essa função tônica vai garantir eu ficar em pé. Essa função tônica vai garantir a minha relação de movimento que eu tenho que fazer, que entra o processo de contração e descontração, esse jogo tônico que faz essa harmonia de movimento. Então, é o tempo todo que eu vou... É o tempo todo que isso vai sendo que administrado dentro dessa função tônica para uma ação corporal ajustada. E essa função tônica, ela vai garantir todas as nossas ações motoras. Com isso, a gente entra num outro fator psicomotor, que é a equilibração. O que seria equilibração? A questão é entender de equilíbrio mesmo, né? Tanto estático quanto dinâmico. Se a gente for ver, quando você pega um esqueleto, você olha todo aquele corpo, você vai ver o tamanho do pé em relação àquele corpo que está sendo
organizado somente por aquele pedacinho do corpo, sendo que um ajuste vertical adequado para que a gente fique na postura bípede. Tudo isso é resultado de um processo de evolução. A nossa cabeça está no ponto mais alto, a gente conseguir girar e conseguir observar, tendo os nossos olhos como uma forma de receber essas informações do mundo. Tem a questão da audição para a gente receber as informações do mundo. Tendo a questão tátil para a gente receber. E tendo também a nossa propriocepção daquilo que a gente está recebendo dessas informações externas pelo nosso corpo. Então, o equilíbrio gravitacional garante tanto o tônus, a tonicidade e a equilibração, ela vai garantir uma melhor recepção de informação do mundo. Porque é isso que vai dar condições para que eu consiga iniciar um processo de aprendizado. Né? Aí a gente entra no outro fator, que é a lateralização. Ela ainda ela é complexa de entender, não tem ainda uma coisa já tão determinada. Algumas coisas saem do que a gente observa na teoria, mas ela entende de um processo seguinte. A gente tem um lado que predomina sobre o outro, na função motora, que isso foi desenvolvido pela própria questão filogenética e ontogenética do ser humano. Tá? A gente tem um lado que predomina para o outro. A gente observa muito em psicomotricidade o quê? A dominância de mão, dominância de olho e dominância de pés. Tá? A dominância de mão, o que é importante a gente acompanhar isso no processo do desenvolvimento da criança? Por quê? A gente nasceu... O movimento grafomotor, que é o que a gente usa, e os movimentos micromotores que a gente usa com uma das mãos, que é possível usar com uma das mãos, não há necessidade de usar as duas. Então, vamos pensar numa coisa assim. Para eu pegar uma simples caneta, eu consigo pegar com uma mão. Para eu pegar um instrumento, para eu comer um garfo, eu consigo pegar com uma das mãos. E esse processo micromotor que fez com que o ser humano desenvolvesse um lado que predominasse sobre o outro. O que acontece quando a gente fala de criança e de escola? A questão do uso da mão para a grafia. Que mão que essa criança vai usar? Isso é determinado geneticamente. A gente não consegue interferir. E é importante que a gente vá observando qual é a predominância da mão dessa criança para a gente não interferir numa questão muito importante, que é a expressão gráfica dela, por uma situação externa e não por ela mesma. Então, o que é importante? A gente checando essas dominâncias da criança. Como que a dominância da criança se desenvolve? Ela vai experimentando. Ela vai rabiscando com uma mão, ela vai rabiscando com a outra, ela vai experimentando. Ela vai chegar um momento e vai perceber, essa aqui é melhor do que eu estou fazendo. Então, é importante que a criança experimente para ela conseguir determinar qual vai ser a dominância dela. Ela não vai só nascer e está pronta, usa aí essa mão. Não, ela vai ter que viver, ela vai ter que vivenciar. A mesma coisa com os pés. Vai ter que chutar, vai ter que pular, vai ter que fazer atividades de criança, normalmente, que isso vai aparecer essa dominância naturalmente. A mesma coisa em relação à dominância de olhos. A dominância de olhos, ela serve principalmente para a gente entender figura fundo. A gente tem o olho que olha para o centro da imagem e outro que faz a figura fundo. E isso que determina a gente ter uma acuidade visual para a gente observar linhas, para conseguir fazer leitura e não se perder nesse processo de aprendizagem e de alfabetização da criança. Então, muitas pessoas têm definição de olho e elas buscam uma outra forma para não se perder. Você vê as pessoas usando régua, ou às vezes acompanhando com o dedo. Está buscando um instrumento que ela aprendeu sozinha na vida dela, porque se ela não usar, ela se perdia. Mas a dominância de olho entra bastante nesse processo, não com criança pequena, mas principalmente aí quando vai chegando no Fundamental 1, que é importante ter esse processo. Então, na lateralização, entra esses três aspectos. Entra um outro aspecto dentro da lateralização, que envolve o entendimento de esquerda e direita. O que seria isso? É como se a gente fosse um radar endopsíquico, que eu preciso saber o que é a minha esquerda e o que é a minha direita. Primeiro no meu corpo, para depois eu entender o que é esquerda e direita no outro. Se eu não percebo em mim, eu não vou conseguir perceber no outro. E para eu perceber no outro, eu preciso me colocar no lugar do outro e voltar mentalmente. Aí eu vou saber o que é esquerda e direita do outro. Então, assim, quando a gente entra aqui, a gente está falando agora aqui de um fator que sai de um aspecto estrutural, e sim de uma questão
de aprendizagem. Quando a lateralização, existe dificuldade no processo de reconhecimento de esquerda e direita, ela vai aparecer na questão do dia a dia dessa criança. Ela vai ter uma desorganização corporal. Quando entra na questão gráfica, a questão dos espelhamentos, que é normal espelhar na criança 5, 6, 7, 8 anos, a gente tem que ir acompanhando do que está acontecendo. Em pequenos, ok. 5, 6 anos, às vezes está espelhando, ok. Mas, posteriormente a isso, a criança já tem uma maturação com competência para entender o que é esquerda e direita e entender como é que é o posicionamento desse código, que são as letras no espaço. Até para leitura, né, Sérgio? Até para leitura, você precisa dessa sequência, né? Que você começa a ler aqui, esse movimento, né? Principalmente para a criança que tem dislexia, o direito e esquerdo é perdido, é difícil, e por isso que também nesse movimento da leitura também tem essa grande dificuldade, né? Que assim, a questão de lateralização, se a gente for ver, tem alfabetos que são lidos de cima para baixo, que são lidos da direita para a esquerda. Então, assim, o que atrapalha muito é a sequência dos códigos. A sequência de como as letras foram colocadas. E isso a lateralização pode interferir, por não ajustar esse processo. A entender um número. O número 135 e 351, os 3 números estão ali, só que eles estão em lugares diferentes. As trocas das letras espacialmente, aquela coisa básica lá, o B, o D, o P e o Q. Né? É um risco com uma barriga. Só que essa barriga está cada hora por um lado. E pode gerar uma confusão nesse processo. Então, assim, a lateralização ela tem uma grande importância dentro da psicomotricidade, porque quando a gente vê tudo certinho na criança, tranquilo, a lateralização pode até passar batido. Mas quando a gente vê crianças com dificuldade, que a gente investiga, aparece bastante crianças com esse aspecto desorganizado. Tanto da dominância, tá? Quanto da percepção do espaço. E aí, quando você desorganiza a lateralização, você desorganiza um monte de coisa. Você desorganiza a sequência, você desorganiza o entendimento de processos antes e depois, você desorganiza o espaço, é o início de você desorganizar esse espaço em volta da criança. Tá? Um outro fator, que é o carro-chefe da psicomotricidade, que é a noção de cor. A noção de cor, ela é o que garante a nossa ação adequada no mundo. Tá? Às vezes a gente fala que aquela pessoa fez alguma coisa, ela não tem noção. É verdade mesmo, ela não tem noção do que ela está fazendo, por isso que ela fez uma coisa que não fez tanto sentido. Então, assim, a noção de corpo, ela vai garantir todo esse processo. E quando eu tenho uma noção de corpo não adequada, eu vou interpretar a informação do ambiente de uma forma não adequada. Posteriormente, se eu interpretei errado, a minha ação em cima dessa interpretação pode ser equivocada. E muitas vezes isso que ocorre. Às vezes a criança esbarra no outro, derruba o outro, nem percebeu que derrubou, e nem percebeu que ela bateu com o corpo dela no outro, o outro se machucou, caiu, ralou lá, ele vai lá, briga com ele, nem sabe de onde começou, por que teve esse conflito. Porque ele não percebeu o que aconteceu. E a gente está falando de criança, mas está cheio de adulto assim. Você sai de elevador, a pessoa não espera você sair, e ela quer entrar, e a porta não cabe para você passar 2 pessoas. Vai bater. Ela não percebe que o corpo dela e o corpo da outra pessoa não vai dar certo naquele espaço. A questão de dirigir carro, né? Quando o carro ele vira um prolongamento do nosso corpo. Então, será que o carro passa? Será que o carro não passa? Será que esse espaço vai dar certo? Ih, ralou aqui. Ih, ralou ali. Então, assim, eles vão tendo outros desdobramentos nesse processo. Não só na questão, quando a gente traz a criança, mas a gente vai vendo um pouco maior esse processo quando vai chegando na vida adulta. E quanto que essa
não organização pode interferir. Né? E entra um outro processo também, que seria estruturação espaço-temporal. Né? Entender de espaço e tempo. Espaço, uma coisa é eu entender o meu corpo e o espaço que o meu corpo ocupa e como eu vou usar ele no espaço. Outra coisa é eu interpretar o espaço em volta de mim. São duas coisas que estão interligadas. Né? Uma coisa simples, né, que eu gosto acho que, de usar de exemplo. Né? Sei lá, o lugar que vocês estão aí. Imagine quantos metros está uma parede de você. Né? Quando você imaginou e falou um número em metros, o que você usou de referência? Você usou o seu corpo? Você se imaginou quando você tem de altura e deitou no chão? Você se imaginou com passo? Antigamente o metro não era medido. Aqui tem um metro. Aqui tem. Cada braço é diferente. E as pessoas conseguiram estabelecer uma certa referência. Quanto que tem isso? Quanto que tem. Então, assim, são esses aspectos do corpo que vão. É via corpo que você vai interpretar o ambiente. Você vai ter que primeiro, ter uma estrutura sua de corpo nesse ambiente para você conseguir interpretar esse espaço em volta de você. Se você não se adequa ao espaço, você pode ser atropelado, porque você pode não imaginar a velocidade que o carro vem em relação a você para você atravessar uma rua. Você pode bater em outras pessoas sem saber o que está acontecendo. Você pode ter uma inadequação em descer uma escada e não acertar o degrau que você tem que fazer. O uso do seu corpo no espaço. E isso, e essa estruturação espacial, ela dá base para entender a lógica e a matemática. Porque eu só vou entender de quantidade quando eu conseguir estimar com o meu corpo quantidades a partir dele, quantidade de passos. Eu só vou conseguir olhar para um dadinho, quando a criança joga um dado, e ver, aquele número é 5, aquele número é 6, sem eu precisar contar com o dedinho, quando eu já consegui, a partir do meu corpo, entender sobre quantidade. Então não adianta a gente ficar direto com número se eu não passei por essa vivência corporal. Eu vou até entender o que é um número. O número 5, o número 6, o número 7, tal, todos os números eu vou entender o que ele é. Mas eu preciso entender o que ele representa. Porque nada mais é que ele é uma representação de uma quantidade. Uma quantidade é alguma coisa que foi ocupado num espaço. E nisso entra essa questão do tempo. O antes e o depois. Eu entender dessa contagem temporal. E quando a gente entra numa contagem temporal, a gente entra num processo de entender ritmo. Então, tanto o espaço e o tempo, quando a gente fala de um tempo, né, um espaço de tempo, né, quanto tempo passou? Para eu entender como funciona o relógio, para eu entender o que é esse tempo, o que é um segundo, o que um segundo representa, o que um minuto tem 60 segundos, o que uma hora tem 60 minutos, o que o dia, que tem uma hora, que tem 24 horas, que tem um dia, que são 7 dias, que é um mês, que tem a quantidade dos meses, que cada um tem outro. Entender o que a gente não tem muito costume de usar estações de ano. Né? Porque acho que no nosso país, a questão tropical, as nossas estações são muito pouco definidas. Né? Não é tão definida. Né? Mas, assim, entender como é que funcionam as estações, para entender como é que funciona um ano. O que envolve todo esse entendimento temporal que ele não é mensurável. Né? É um calendário, né, que o Papa Gregório que fez, né, do gregoriano, né, que a gente tem e que a gente vai ter que se adaptar com ele. Então, e tem crianças, que dia que é hoje? Terça? É nada, é domingo. Né? Entender o que ocorre nesse tempo e nesse espaço. Então, essa desorganização espaço-temporal também prejudica o processo de aprendizagem da criança. Então, aqui, eu falei aqui de 2 fatores básicos, que é a tonicidade e a equilibração, tá? Que envolve uma questão mais orgânica, né, que são das regiões mais profundas do cérebro. A lateralização, que tem um processo aí também de maturação, mas desse entendimento de esquerda e direita, que é um aprendizado. A noção de espaço é um aprendizado. A noção de tempo também é um aprendizado. E
o aprendizado sobre a noção de corpo. Então, tudo isso está relacionado com o córtex cerebral. E, posteriormente, a gente tem o quê? O que mais a gente vê, que é a coordenação global e a coordenação fina. Porque o que chama atenção quando uma coisa não está funcionando bem é pela ação da criança. Ah, ela cai muito. Ah, ela não percebe. Ah, ela briga com o outro. A gente pede para fazer uma coisa, ela faz outra. Ela não entendeu o que foi feita. A ação dela não fica adequada. Então, assim, e o que envolve a gente entender de praxia global? Envolve a gente entender dessa coordenação de vários movimentos ao mesmo tempo. Então, quando eu estou andando, e se eu estiver pensando no que eu estou andando, eu posso não estar pensando naquilo que eu vou encontrar que pode me gerar um perigo. Porque eu tenho que pensar nesse movimento de andar. Quando esse andar entra automatizado, eu consigo utilizar o andar para uma outra coisa. Então, e isso é o que vai sendo construído em todo o processo. Então, a coordenação é eu conseguir interpretar várias coisas ao mesmo tempo. O que eu recebo da informação visual, o que eu tenho que usar com o meu corpo e o que eu posso fazer dentro desse processo. Que a gente fica muito claro de coordenação, pensando em movimentos esportivos, pensando em movimentos artísticos, né, de tudo que envolve a arte, né, tudo que é de construção de artes plásticas, tudo que envolve de uma dança, tudo que envolve de uma questão de uso de instrumento musical. Né? Então, assim, tem músicos que tocam 5, 6 notas em uma fração de segundo muito pequenininha, segurando um instrumento grande no violoncelo. Então, assim, tudo isso tudo isso está dentro de um processo de coordenação, que é o que a gente estuda também em psicomotricidade. E, por último, a praxia fina, que seria o uso exclusivo da mão, e onde vai chamar muita atenção? Na questão grafomotora. Então, assim, quando uma criança tem uma dificuldade grafomotora, não é só com o lápis e o papel. Vai ser com o se alimentar, com o uso do garfo e faca, vai ser com amarrar alguma coisa, com abotoar alguma coisa, com escovar os dentes, com pentear o cabelo, com vestir uma roupa. Não vai estar relacionado só com uma questão grafomotora. Tem todo um processo junto. É raro ter uma coisa só dentro de um processo quando a gente faz uma questão em psicomotricidade. Não sei se eu consegui. Olha, você está muito rápido aí, está muito... Sem palavras. O pessoal aqui está agradecendo, mas sem palavras mesmo. Mas eu achei um remédio para quem tem dislexia, né? Se a gente começar lá no comecinho, aquele trabalho, já olhando os riscos que essa criança já está mostrando, e começar a trabalhar com ela, os prejuízos, quando chegar na hora da alfabetização, eu tenho certeza que vai ser bem menor, né? Eu vejo assim, acho que a psicomotricidade, primeiro, ela ainda é pouco conhecida. Se a gente for olhar dentro desse processo... Mas acho que assim, é uma questão temporal. Acho que se a gente está andando, acho que está começando a se formar aqui no Brasil. A gente tem um país muito grande. Então, a gente tem uma distância muito grande. Se bem que hoje, pela globalização, encurtou muita coisa nesse processo. Mas é uma lentidão ainda nesse... Ele vai acontecer. Né? Isso eu tenho essa crença aí nesse processo. E também existe uma coisa dentro da psicomotricidade, foi uma observação que eu tive quando foi em 2013, que anualmente existe na França, em julho, as universidades de verão, que são os cursos que ocorrem lá. Então, de tempo em tempo, a gente consegue ir lá, conseguir, não sei agora como é que vai ser para frente aí, né? Como é que vai ser a questão de viajar. Mas, enfim, o que tinha da psicomotricidade? A grande maioria das pessoas que vão trabalhar com psicomotricidade são pessoas que atuam praticamente na clínica. Então, a quantidade de pesquisas, a quantidade de informações que estão pesquisadas, a quantidade de informações que estão publicadas, elas ainda não são tão grandes quanto de outras áreas.
Porque a grande maioria dos psicomotricistas estão atuando. Ainda não chegou, a gente não está ainda nesse processo de ter uma gama de informações muito grande. Tanto é, você pesquisa em Google, você pesquisa em coisa, não tem tanta coisa publicada. É muito pouco. Onde a gente consegue um pouquinho mais de acesso são as informações publicadas em outra língua. Exatamente. Tá? Em francês tem uma possibilidade, tem bastante coisa publicada. Existe um psicomotricista francês chamado Albarré, que ele é um dos caras que mais publica. Há 30 anos ele publica coisa. Então tem um monte, eu procuro ir atrás, bastante coisa das publicações dele que são muito interessantes, ele sendo, acompanhando as outras publicações, mas a gente não tem, por exemplo, aqui no Brasil, uma pessoa que só pesquisa, que só publica. A gente está engatinhando ainda nesse processo, e muito em função disso, que as pessoas que vão escolher psicomotricidade, eles vão escolher atuar, eles não vão escolher ficar pesquisando. Então a gente tem, mas vão surgir pessoas que vão pesquisar, né? A gente viu aí a Silvia, né? Trazendo para a gente aí a questão de trabalho, né? A Rita também do Rio publica bastante coisa também de trabalho, mas quando você olha num contexto do nosso país, ainda é muito pouquinho. Mas é verdade, infelizmente, porque é encantador, gente. Eu, assim, a Alessandra sempre brinca, né? Minha pós, eu tenho quase certeza, assim, eu fico meio em dúvida, mas é psicomotricidade, porque me encanta como o aprender, né? Você pode aprender com o corpo. E você você consegue também trabalhar a psicomotricidade dentro da escola para você perceber o momento certo para essa alfabetização? Esse tal tempo. Então, eu trabalhei em escola, tá? E eu acho que o que eu conseguia usar da psicomotricidade na escola? Primeiro, colocá-la como dentro desse aspecto teórico, a gente procurar trabalhar isso com as crianças para evitar dificuldades futuras. Tá? De uma forma profilática, não como uma forma só de investigar o que pode acontecer. Não, introduzir, valorizar aspectos tônicos lá desde o bebezinho. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em berçário, eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as faixas etárias com a escola, né? até o adolescente. Mas assim, nos bebezinhos, o que a gente fazia de trabalho lá? Eu preciso ajudar tônus e equilíbrio. Então, é brincar de rastejar, brincar de rolar. Tem todo um trabalho específico de trabalho com os bebês. Né? Depois que essa criança ficou em pé, eu preciso fazer com que ela explore esse mundo. Então, utilizando formas de deslocamento, correr, pular, saltar, trabalhar em cima e embaixo, trabalhar conceitos, começar com conceitos de espaço para alguma coisa, para frente, para trás, para um lado, para o outro, dentro, fora, em cima, embaixo. Entender sobre todo esse processo. E valorizar muito essa questão corporal. Porque, assim, o que a gente tem também está claro? Às vezes as crianças ficam com dificuldades por falta de experiência motora. E não por uma dificuldade de maturação. Por por alguns fatores. E, claro, a grande maioria que chega ao consultório vem com algum processo de maturação, ou com uma dificuldade de aprendizagem, ou com alguma questão emocional também, dentro que envolve comportamento. Mas também tem uma situação de não trabalhar alguns aspectos que poderiam ser evitados lá na frente. Então, eu vejo que a escola ela deve se apropriar das informações em psicomotricidade e incluir no seu currículo ali, incluir na sua atividade. Porque o que eu acho que a psicomotricidade traz? Ela traz uma certa segurança de uma organização desse funcionamento. Porque a partir do momento que você sabe como a criança vai se desenvolver, que é uma coisa já pré-determinada geneticamente, não tem por outro caminho. É o caminho que é da maturação neurológica. Você consegue integrar isso dentro das atividades. Claro, tem crianças que precisam de mais ajudinha, tem crianças que precisam de menos ajuda. Sim, mas pelo menos eu vejo assim, que a criança não deve deixar de ter a oportunidade
de fazer vivências em atividades psicomotoras, que envolva tônus, que envolva equilibração, lateralização, noção de corpo, estruturação espaço-tempo, coordenação global e coordenação fina. Em todas as faixas etárias, dá para a gente pensar nesses fatores. Não que eles sejam primordiais, tá? Principalmente com os pequenos. É tônus e equilíbrio e lateralização. Tá? Depois vai entrando com esse processo de lateralização. O Vitor da Fonseca coloca uma questão de idade, né? 1 ano, tonicidade. 2 anos, equilibração. 3 anos, lateralização. 4 anos, noção de corpo. 5 anos, estruturação espaço-temporal. 6 anos, a coordenação global. 7 anos, a coordenação fina, a praxia fina. O interessante é isso, né? 6 anos é o momento da criança. Né? A gente viu aquele slide, você estava no curso ontem, acho que estava no mesmo curso que a gente viu o slide. Eu vi esse slide sendo falado por outro aspecto. Eu já vi esse slide sendo falado pela questão motora. E 6 anos é a hora que a criança tem a maior quantidade de sinapses. É a hora que a gente tem que ter a maior possibilidade de movimentação dessa criança e propiciar para ela. E aí entra aqueles conflitos, né? A criança de 6 anos está ficando muito sentada, ela está deveria estar usando mais o corpo, mas está usando menos. Como é que fica essa situação dentro da escola? Ainda é uma coisa que não é tão clara, né? Quando que se entra com uma questão gráfica com a criança? Quando que uma criança tem que ficar sentada lá nessa aprendizagem formal? Quanto tempo que ela tem que ficar? Ainda são situações que cada escola vai construindo e vai observando. Mas, se conseguir entender que é via corpo que esse aprendizado formal vai se construir, você consegue já dar um passo maior para isso, para não ficar pensando exclusivamente em letras e números com criança pequena. A gente pode pensar nisso um pouquinho mais para frente, mas dá essa base motora para ela. Porque se ela tem uma base motora adequada, esse processo lá na frente vai ser mais tranquilo. Quando que se entra com letra cursiva? Quando que se entra com tipo de letra? Começar mais cedo vai ajudar? Não, porque você não acelera a maturação. Você vai perder tempo, vai desgastar a criança e não vai ter um objetivo. Porque, assim, as crianças que são, entre aspas, diferenciadas de alguma coisa, alguma evolução, ou com leitura, ou com escrita, ou com questão motora, elas é só dar oportunidade para elas. Você não vai acelerar um processo. E eu acho que ficou muito confuso, é ainda muito confuso, achar essa mão, né, nesse processo. Não sei se eu consegui ajudar aí na questão do desenvolvimento infantil. Sim, mas como que a gente aprende mesmo com o corpo? A minha filha, a sílaba tônica, a gente começou a marchar com a sílaba tônica. Aí foi mais fácil ela compreender a sílaba tônica batendo o pé. Né? Então, assim, tem coisas, separação de sílabas, bater palma, a separação de sílabas, é muito mais fácil para ela nesse processo. E olha, sem palavras, né, pessoal, que está aí. Agora, infelizmente, nosso tempo, assim, tá super já acabando. Quando que eu procuro um psicomotricista? Olha, que tem que estar tendo, acho que, entendimento da escola, onde que aparece, qual é o maior encaminhamento? São das escolas. Tá? Quando tem uma escola que consegue entender o que é psicomotricidade, ela vai entender o que aquela criança está tendo de dificuldade naquele momento. Mas envolve assim, por exemplo, crianças pela desorganização de corpo dela. Se é criança que cai muito, se é criança, às vezes, que não compreende aquilo que a gente está falando, se é criança que é muito desorganizada na ação dela, se é criança que, quando a gente pensa no processo tônico, você vai observar que a criança, ou ela anda arrastada, ou ela anda muito dura, que você consegue observar ela andando, sentir que ela está andando. Esse desequilíbrio tônico já dá indício de alguma dificuldade.
No equilíbrio, fica tranquilo de observar que a criança o tempo todo cai. Tá? Nas questões de lateralização, é quando ela é muito confusa no uso da mão nesse processo. Né? Na noção de corpo, ela não percebe o corpo dela, então ela pode se machucar, ela se bate, ela não percebe aquilo que ela fez com o outro. Então começa a ter uma série de coisas específicas que podem ajudar nesse processo. No ensino infantil fica muito relacionado à questão motora. Quando vai para o Fundamental 1, vai estar relacionado principalmente com as questões de aprendizagem, mas também que talvez tenham passado batido nessas questões motoras. Vai envolver quando entra no processo de alfabetização. É aí que fica mais evidente a dificuldade. Porque ela pode estar passando batido. Então, assim, quando procurar, quem nos busca mais? São as escolas, tá? E outros profissionais, né? Psicólogos, também ajudam psicopedagogos, médicos também encaminham, mas mesmo assim, dentro da medicina, ele também não é tão difundida a questão da psicomotricidade. E quando que é necessária a psicomotricidade? Muitas vezes, quando eu conheço um médico, neurologista ou psiquiatra infantil, eu vou conversar sobre psicomotricidade até para a gente conseguir trocar informações sobre esse processo. Então, assim, quando a gente fala dentro desse processo do que é a psicomotricidade, a gente ainda esbarra nessa questão de ser uma coisa nova. Tá? Mas, basicamente, quando tem uma desorganização corporal dessa criança. Olha... Tá? Onde se busca a questão em psicomotricidade. Ah, que pena, tá acabando. Aliás, acabou já. Mas que Nossa, aula! Que aula, gente! Olha, todo mundo elogiando. Várias pessoas pedindo o seu contato da clínica. Não sei se você pode passar agora ou eu passo depois um contato. E assim, eu só tenho que agradecer tanta sabedoria, tanto conhecimento e que volte mais, por favor. Não, claro, com certeza. E você vai por esse caminho também aí, porque você está com essa... É interessante entender, né? A questão da dislexia e a psicomotricidade, eu vejo que a psicomotricidade consegue contemplar bastante coisa que a dislexia precisa. Tudo! Você descreveu meu filho várias vezes e minha filha, em tudo, em tudo. Direito, esquerdo, relógio, tudo, tudo. Como que a gente não enxerga isso, né, gente? Você, professor, falando, eu passava assim na minha cabeça todas as dificuldades que eu encontro, que meu filho passa e até hoje passa. Como eu falei, gente, é um remédio. É um remédio que a gente é natural, né? Que é o corpo que vai fazer com que amenize essa dificuldade, não que desapareça, né? Eu acho que isso que você falou é a palavra importante. Amenize. Tá? A mesma coisa com o TDAH. Sim, sim. O que vai acontecer? É ajudar essa organização a funcionar um pouco melhor. Tentar tirar dele o que ele vai conseguir de melhor. E, principalmente, né, acho que evitar sofrimento desnecessário. Esse acho que é o ponto principal. Para tantos, né? E o remédio está aqui no corpo, gente. A gente conseguir passar isso. Samantha, contato, eu não sei se fica mais fácil eu falar ou se você divulgar escrito, não sei como é que... Pode falar e depois eu deixo escrito. O DDD... Então, assim, meu e-mail... O meu e-mail snacarato@gmail.com. Tá. E o meu contato é 99127 11, São Paulo. 9127 2672. 72. Depois eu vou pôr todo na descrição. E já estão pedindo consulta online, já aqui, já tá, ó, tá todo mundo aí, já passamos. Colocaram o e-mail aqui, que bom, mas eu deixo na descrição. Legal.
Professor, joia. obrigada pela noite, obrigada pela aula, obrigada, assim, ai, não tenho nem o que falar, foi sensacional, a palavra é essa. E desculpa aí atrapalhar um pouco pedacinho da noite, Imagina. e muito obrigada mesmo. Obrigado você, para mim, assim, obrigado pela oportunidade, tá? Eu admiro muito o seu trabalho, do que você está fazendo aí, isso que eu falei no início. Essa causa que você está abraçando aí, pode contar comigo aí. Eu não sou uma pessoa que vou liderar alguma coisa como você lidera, mas eu consigo ajudar quem lidera. Eu só tenho que agradecer. A gente não faz nada sozinho, tenho certeza disso. E eu só tenho que Pode agradecer. contar comigo. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Tantas lives acontecendo, a gente aqui, ó, lotado. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado. Joseli. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Gratidão. Aí acho que Obrigado, Joseli. a gente falou muito rápido, né? E ela, tadinha. Normal. Eu tento me acalmar, porque eu sou, né, muito empolgada. Você já me conhece, que eu sou muito empolgada. Obrigada, professor. Obrigada, Joseli. Obrigada a todo mundo. Deus abençoe todo mundo. Que todo mundo tenha uma noite linda, uma semana maravilhosa. E na quinta vou falar de música. Música e aprendizagem. Vou continuar aí com o corpo. É isso mesmo. Parabéns, Beijão. Samanta. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Tchau.